dou tanto de mim e mesmo assim ainda não chega. E há tantas pessoas que têm e eu não tenho. Isto tem que ver com algo que nós sabemos que acontece muitas vezes, que é aquela sensação de direito, que temos direito a. É aquilo que hoje em dia nós ouvimos falar às vezes nas redes ou nas notícias, que é a sensação de entitlement. Tem que ver com a sensação de eu tenho o direito disto acontecer. Não existe um contrato explícito sobre aquilo que deve ser esperado ou não nas relações. Nós sabemos socialmente implícito que acaba por ser aqui, não é? É uma relação e, portanto, nós avançamos, vamos fazendo as coisas e esperamos que tudo corra bem. As coisas já não são tão lineares como eram há 50 anos atrás e, portanto, nós temos que fazer um trabalho de desconstrução sobre o que é ter uma relação e muitas vezes tornar explícito aquilo que é esperado de nós e tornar explícito aquilo que nós vamos contribuir naquela relação. Fazer assim um acordo. E quantos mais eventos nós vamos vivendo, mais vamos acrescentando a esse acordo para que se torne realmente explícito, para que a parceria que nós estamos a estabelecer com outra pessoa seja clara, simples e aí sim descomplicada e leve. O entitlement em si torna-se perigoso precisamente porque traz aqui aquela premissa base de que tu tens a obrigação de me dar isto porque eu dei-te isto, eu dei-te aquilo. Muito frequentemente esta premissa base surge porque ou nós demos muito na nossa vida e agora há um ponto em que de saturação em que já não conseguimos dar mais e portanto tem que haver uma reciprocidade agora, ou então vou eu explodir, ou tu vais explodir, porque já não vai dar. E é perigoso por isso, porque há um ponto de saturação muito grande, e isto tem que ver também com papéis que nós normalmente nos colocamos a desempenhar nas nossas relações, ok? São lugares onde nós somos excessivamente permissivos, excessivamente tolerantes, ou sacrificamos-nos muito em prol do outro. E depois há aquela sensação ou a ideia de que os outros simplesmente nos devem porque somos nós. E isto tem que ver com outro tipo de papéis, ok? Já mais diferentes daqueles que eu estava a falar, que tem que ver com o papel do menino salvador ou menina salvadora, ok? Nas famílias, em que aquela pessoa, aquele filho, ok? É tão protegido que, portanto, merece tudo. E essa proteção ao longo da vida gera adultos em que compreendem que é assim que a vida é e que, portanto, vai ser assim também nas suas relações próximas, vai ser assim na comunidade. E aí é um entitlement muito mais perigoso, porque não há um conhecimento real entre dar e o receber. Os limites ou fronteiras não existem. Portanto, isso é algo também para refletir. Em relação ao entitlement, como é que nós devemos reconhecer isso? Primeiro, ao escutar em nós, se isto está a acontecer, é sempre a primeira premissa. Se isto está a acontecer em mim, antes de eu falar sobre o outro, ok? E se isto está a acontecer em mim, o que é que eu preciso de desconstruir? Isto é um trabalho de terapia. O que é que eu preciso desconstruir para que eu me centre exatamente naquilo que eu contribuo, aceite a responsabilidade sobre isso e possa fazer diferente numa próxima vez. E se eu não consigo fazer diferente, o que é que está a acontecer? Que bloqueios é que eu tenho em mim? Receios, bloqueios em termos mesmo de fazer diferente, que eu possa depois trabalhar para, gentilmente e ao longo de um processo, abandonar esta sensação de entitlement. Outra é, se isto acontece e eu identifico no outro o entitlement, há uma coisa muito importante que eu quero que saibas, que é as pessoas que normalmente estão no lado da obrigação do outro, que deve ao outro, normalmente são pessoas que se sentem muito confusas e muito cansadas e, portanto, primeiro é um trabalho de recuperação e de reparação para ti própria. Só quando tu tiveres as tuas necessidades muito bem satisfeitas, aí é que vais avançar e vais falar com o outro. Está bem? Nunca se deve avançar de um lugar de escassez energética, anímica, o que for. Eu agora sei que há isto e então vou. Não. Tem que ser de um lugar de grande robustez interna para manter uma assertividade que promova a segurança, está bem? E é por aqui. O que é que acharam sobre isto? Têm dúvidas? O que é que isto vos faz sentir? Partilhem comigo.